Vamos que vamos! Boa tarde, gente. Boa tarde a todos os internautas, leitores do Portal Meon. Retomamos essa semana com o Web TV Meon. Hoje segunda-feira, dia 11. Pessoal, e hoje a gente não podia deixar de... Hoje é um dia um pouquinho diferente. Em vez de entrevistado, estou eu aqui, Marcos Alvarenga, junto com Felipe Kioshi, nosso outro repórter. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os internautas da Web TV Meon. A gente vai falar de um tema aí que o mundo todo está repercutindo, que a gente teve matéria aqui no nosso site falando bastante sobre o furacão Irma. Né? Isso mesmo, o furacão Irma. Vocês, quem já acessou o Meon hoje, quem recebeu pelo WhatsApp as nossas mensagens, quem tem aquela lista, participa da nossa lista de transmissão, né, já viu que hoje algumas famílias aqui da região, alguns estudantes, jovens que moram lá nos Estados Unidos e também algumas outras pessoas que estiveram nas Ilhas Caribenhas, elas sentiram de perto e presenciaram a passagem do furacão Irma, né? Então a gente conversou com a família de Caçapava, com o estudante aqui de São José dos Campos, entre ontem, né, à noite, né, e início dessa manhã, um pouquinho sobre essa passagem. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, eu e o Felipe, a gente vai ler um pouquinho do material que a gente recebe também da Agência Estado, de outros conteúdos, sobre a passagem do furacão Irma. Além disso, a gente tem a presença, através de um vídeo, da equipe do CPTEC INPE, daqui da região, lá de Cachoeira Paulista, que eles mandaram um vídeo explicando um pouquinho melhor o que é o furacão e o que foi especificamente esse furacão Irma, que atingiu ali a região da Flórida, agora está se aproximando ali do Alabama e também do estado da Geórgia, lá nos Estados Unidos. Felipe, hoje a gente deu a nossa primeira matéria, né, que abriu o dia no Portal Meon, foi sobre uma família de Caçapava, né? São dois médicos que eles estavam viajando com seus filhos, período de férias, fim de férias, recesso, que eles estavam viajando e ao chegarem lá, eles chegaram no último domingo, dia 3, e na segunda, terça-feira se depararam com a informação de que o furacão chegaria próximo dos parques, os parques foram fechados, né? Se fosse você na situação deles, como que você ficaria? Uma situação bem complicada, né? A gente até vê bastante gente na Flórida, assim, que esse furacão é um pouco mais raro, assim, mais acontecendo assim, e tem muitas gerações ali, muita gente que sequer já passou uma situação parecida com essa lá na Flórida. É um furacão muito raro, e ele assim, Marcos, ele é o sétimo mais intenso da história dos Estados Unidos, o furacão Irma, que ainda não deixou vítimas, tem uma vítima fatal que chegou ontem à noite lá na costa da Flórida, mas já é um grande, já é um dos principais, já um dos mais intensos da história dos Estados Unidos. E a gente teve na última semana o furacão Harvey, que atingiu bastante o sul dos Estados Unidos, principalmente a cidade de Houston, no Texas. O furacão Harvey deixou sim mortes, foram 71 vítimas fatais e um prejuízo aproximado de 70 bilhões. Então foi um furacão bem forte lá em Houston, que acho que a gente teve mais recentemente, há pouco tempo, o furacão Katrina lá em New Orleans, que foi mais de 1.800 mortes também, sim, um dos mais fatais aí dos últimos tempos. E se você tem algum conhecido, ou já vivenciou, estava viajando também como essa família de Caçapava, ou se quiser relatar, conversar com a gente, manter esse contato sobre essa situação, não esqueça de mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, né? Vamos recordar aqui o nosso número do WhatsApp, que é o 982184888. Então a gente mantém esse contato através do WhatsApp. Então eu só vou recordar um pouquinho sobre essa questão que a gente está no nosso material. Se você entrar no site do meon.com.br, você vai ver essas matérias. É dessa família Andrade Baroni, lá de Caçapava, que são dois médicos, seus dois filhos. A Gabriela Baroni, a filha de 18 anos deles, que conversou com a gente por meio do Facebook, né, por Messenger. Ela conversou com a gente e relatou que eles ficaram com muito medo da situação e que ontem à noite, por volta de 6, 7 horas, foi quando começou os ventos fortes a atingirem ali a região de Orlando. Eles estão dentro de um hotel, dentro do parque da Universal, ali Universal Studios, né, aquele parque temático. Eles estão dentro de um hotel ali, e que a equipe profissional, os profissionais do hotel, a equipe do hotel, estavam muito bem preparadas, acalmaram eles sobre a situação,
disseram que ali era comum e que o hotel era muito seguro. Tanto que o hotel é seguro que ela disse que muitas pessoas que moram na cidade ali de Orlando foram pro hotel. E aí eu pedi pra ela, enquanto a gente estava conversando, tudo, se ela podia gravar alguns vídeos desse início dos ventos fortes, né? Então ela mandou pra gente uns vídeos quando começou a ventania lá perto desse hotel, né? O Fernando vai poder colocar pra gente um pouquinho dos vídeos. Há bastante, porque destino na Flórida é Miami, Orlando é um destino mais procurado pelos brasileiros também, né? Miami, Orlando, agora em época de verão nos Estados Unidos. É onde tem você vai para Miami, Orlando, você vai encontrar brasileiro. Infelizmente dessa vez eles se encontraram com essa situação ruim, né? Vocês veem nos vídeos aí essa ventania ao entorno do hotel, a gente vê que ali próximo são alguns pontos onde as pessoas costumam visitar, costumam conhecer. Ele tá meio escuro porque é noite ainda, né? Era noite já, na verdade, na hora que a gente conversou com a Gabriela. E além da Gabriela, a gente conversou com outro estudante que está morando em Orlando. Ele está estudando medicina lá agora. O nome dele é Caio Guto, né? Aqui os amigos, ele se denomina Caio Guto, mas é Caio Dias. Ele também mora lá. E a irmã e a prima dele moram no outro estado. A prima dele mora em Alabama. E aí no momento que ele soube e que a faculdade falou, a partir de quinta-feira estamos em recesso por questão do furacão, ele falou, vou embora. Vou próximo dos meus primos, da minha irmã, que lá a rota ainda não está colocado que o furacão vai para aquela rota, então eu vou pegar a estrada. Só que ele se deparou com um grande trânsito no momento, né? Um grande trânsito nesse trecho que ele mandou pra gente desse vídeo que ele estava dirigindo em direção a Alabama, passando pelo estado da Geórgia. Muita gente se evacuando dos estados ali de Orlando, Geórgia, indo cada vez mais para o norte do país ou para os estados vizinhos, né? Que diriam que não iriam chegar ali. Mas hoje o furacão já reduziu, né, tudo, mas ele chegou ao estado de Alabama e o Caio já mandou mensagem para ele, tá vindo pra cá, já tô pegando a estrada de novo e voltando pra Orlando, tentando fugir. O aeroporto de Atlanta, que é um dos mais movimentados do mundo, fechou ontem, foi uma das únicas vezes que esse aeroporto de Atlanta, que é um dos mais movimentados do mundo, recebe voos com conexões do mundo inteiro. Ontem ficou fechado por conta do furacão, que agora vai diminuir sua força, agora vai passar por categorias de tempestades tropicais e subindo pelo país aí. Não só ele, foram 4 aeroportos ali da região da Flórida, região ali do sudeste ali dos Estados Unidos, que tem maior acesso, né, maior número de viagens, que acontece principalmente agora, como a gente falou, nessa época de verão, que estiveram fechados. Então, essa família de Caçapava, ou outros brasileiros que precisavam vir embora, falaram, nossa, o furacão quer ir embora. Não tinha como, estava tudo fechado, não tinha o que fazer. E aí os Estados Unidos, ele contabilizou, a última informação que a gente tem através do conteúdo do Estadão, da fonte também do Associated Press e do Agência Estado que mandou pra gente, qual é o conteúdo que a gente divide com eles, é que 3 milhões de casas e empresas ficaram sem energia ontem, lá na Flórida. A gente imagina, muita gente que foi afetada diretamente. Isso a gente vê sem energia. Mas nas linhas caribenhas, né, ali no Caribe, Cuba, infelizmente o furacão passou com uma intensidade 5, né? Foi bem mais forte no momento que ele chegou ali naquela região, até que agora a gente tem a última contabilização de vítimas. Em Cuba, o furacão Irma já causou 10 mortes. Então a imprensa estatal, a imprensa do governo mesmo, confirmou as 10 mortes ali em Cuba, no país de Cuba, né? E que ainda tem você vê, a gente tem fotos, a gente tem relatos do estrago que ficou ali, né? Você vê aquelas paisagens lindas, aquelas resorts, casas do Caribe, totalmente... São ilhas muito pequenas, essas ilhas aí do Caribe, que muitas vezes, né, ficam no meio do caminho do furacão, né? A gente vê a ilha de San Martín, que é uma ilha franco-holandesa que fica no Caribe, também foi completamente bem castigada pelo furacão, né? E tem um aeroporto sensacional lá, o avião passa embaixo da praia, assim, Então, mas são os locais que foram bastante afetados pelo furacão nesse fim de semana. Tem esses 2 pontos, né? Esses locais são locais muito visitados, com muitos turistas. As pessoas gostam de conhecer, é o que a gente busca quando vou guardar dinheiro para viajar, ou para os parques Disney, Universal, ou para o Caribe. E, infelizmente, ao mesmo contraponto, são os pontos específicos onde acontecem esses fenômenos naturais, que são muito intensos, né? E que, graças a Deus, aqui no Brasil a gente não passa por isso, tá bem longe da gente. Mas, infelizmente, como eu disse, teve brasileiros que estavam lá, brasileiros que moram, e personalidades, pessoas
influentes, vamos dizer assim, que a gente tem hoje os digital influencers, estavam nessas ilhas do Caribe, também em Orlando. Então a gente tem uma youtuber brasileira que chama Lorraine Mavromatis, deixa eu falar o nome certo dela aqui, que ela está entre as pessoas, entre os mais de 60 brasileiros das ilhas do Caribe, que foram resgatados por aeronaves da Força Aérea Brasileira. Eles foram para lá, né? E a Força Aérea Americana também ajudou na evacuação de estrangeiros que estavam nessas ilhas caribenhas. Então, ela até postou uma foto. Se você entrar no nosso site, na parte lá de variedades, que a gente tem fala dos youtubers, nossas personalidades, nossos influenciadores, a gente tem lá a imagem que ela tirou no momento que ela estava entrando no avião, né, da Força Aérea, retornando ali, saindo da ilha onde ela vivenciou aquela situação da passagem do furacão no seu maior grau, no grau 5. Eu acho que, para a gente explicar um pouquinho o conteúdo que a gente falou, dos relatos das pessoas, ali é um local muito legal e infelizmente acontece essas situações, a gente conversou com a equipe do CPTEC INPE aqui da nossa região, de Cachoeira Paulista, né? E eles mandaram um vídeo explicando um pouquinho o que é o furacão, o que significa, o que foi esse furacão Irma, por que começou. É um vídeo bem rapidinho que vocês vão poder acompanhar agora com a Carol, uma das meteorologistas. Então a gente vai soltar o videozinho para vocês entenderem um pouquinho do que foi isso. Se aproximar dos Estados Unidos, aumentou novamente para a categoria 4, com ventos bastante intensos ainda, entre 210 e 249 km por hora. Ao atingir o sul da Flórida, esse furacão diminuiu para a categoria 4, depois 3, e adentrando o continente, onde já não tem mais aquela água quente, que seria o combustível para o furacão, já diminuiu bastante de intensidade, agora não é mais chamado de furacão, e sim depressão tropical, mas que ainda causa ventos fortes e bastante estragos. Furacões da categoria 5, como o Irma, são mais raros, porém já foram observados algumas vezes. Um exemplo deles foi o Katrina, em 2005, que causou diversos estragos. Gente, acho que a gente teve um probleminha no vídeo. Deu travão, rolou, né? Ainda? Legal, gente. Vocês viram, não sei, teve um pouquinho de probleminha, né? Mas deu para ouvir, deu um pouquinho para entender. Como a Carol, a meteorologista, explicou, é uma questão a gente não sabe falar, né? A gente dá a voz a esses especialistas, né, os meteorologistas, para eles explicarem. Então a gente acompanha como ela explicou. Esse vídeo que a gente passou agora, a gente vai posteriormente fazer uma matéria. Esse vídeo vai estar no site, então pode ficar sossegado que vocês vão poder rever um pouquinho a explicação dela, o que significou essa tempestade, esse furacão, que atingiu onde estavam muitos brasileiros, muitas pessoas da nossa região aqui do Vale.